programa Nosso Direito em Ação hoje vai falar sobre o coaching e também sobre o direito sistêmico. Aliás, duas ferramentas à disposição dos profissionais do direito e, na verdade, será que essas ferramentas elas se entrelaçam? Será que, na verdade, na conversa com clientes, com os profissionais, no exercício profissional, será que essas duas ferramentas podem ser utilizadas e, enfim, acabam colaborando com o sucesso do profissional? Mas para falar sobre estas e outras ferramentas à disposição dos profissionais do direito, nós recebemos no programa Fabiana Quezada, que é advogada e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo. Como vai, Fabiana? Olá, Leopoldo, tudo bem? Que bom estar aqui com você, fiquei muito feliz com o convite. E nós vamos abordar aqui o coaching, o direito sistêmico, as constelações familiares, e vamos olhar como tudo isso se entrelaça e pode contribuir para que os profissionais possam ter um melhor desempenho na sua carreira e na sua vida, como um todo. Bom, antes de falar sobre o tema, aliás, eu fiquei sabendo que agora existe uma Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Aliás, o tema vem sendo desenvolvido a cada dia no Brasil, ganhando mais adeptos, essa ferramenta, enfim, eu não sei como posso chamar, mas antes de abordarmos o tema, me fala um pouco dessa Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Bom, eu fundei a sociedade há quase 3 anos, e lá nós fazemos cursos, treinamentos, desenvolvimento de advogados, juízes, promotores na área do direito sistêmico, para que eles possam utilizar essas ferramentas no atendimento com o cliente, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e isso tem contribuído muito para que eles possam facilitar soluções para os seus clientes, né? A gente sabe que o direito sistêmico é uma abordagem, a gente fala que é uma filosofia de vida, né? Porque a partir do momento que a gente aprende, isso, na verdade, não é só para os nossos clientes, mas é para a nossa vida como um todo, né? Então, a gente consegue, através desse olhar, melhores soluções para que os clientes tenham mais eficiência, né? Então, a sociedade, ela faz esse trabalho de desenvolvimento profissional dos advogados. Mas eu fiquei um pouco na dúvida quando nós falamos sobre esses dois temas, eu fiquei na dúvida, quer dizer, o que é melhor ou o que é mais importante, o que precisa entender primeiro? Entender de coaching ou direito sistêmico? Claro, as duas ferramentas são importantes, mas vamos começar pelo coaching ou pelo sistêmico? Ou, na verdade, as ferramentas agrupadas aí acabam trazendo um conhecimento maior? Enfim, eu mesmo fiquei na dúvida. Bom, as duas ferramentas, elas se interligam, né? Nós usamos as duas em conjunto. O que é importante, em primeiro lugar? Entender sobre as leis sistêmicas, como essas leis podem integrar dentro do coaching, como nós podemos, nós entendemos esse todo. Na verdade, eu gosto muito de falar de pensamento sistêmico, tá? Como nós influenciamos o todo e como o todo nos influencia. Então, eu vou falar um pouquinho aqui das leis sistêmicas, que a gente fala que servem à sobrevivência do ser humano, né? Todos nós, de uma certa forma, queremos isso. Então, em primeiro lugar, o pertencimento. Todos nós fazemos parte de um sistema, de vários sistemas, e queremos pertencer. Mas o que acontece quando a gente não se sente pertencente? A gente fica buscando uma forma de encontrar o nosso lugar no mundo. E isso, muitas vezes, pode vir através da profissão. Então, imagina que, às vezes, tem muitos advogados que entram para a advocacia, mas não sentem que fazem parte. O que isso significa? Pode representar tanto o sucesso profissional como não. Se ele não se sente pertencente a esse sistema jurídico, como é que ele pode fazer um bom trabalho? Né? Outro princípio é o da ordem. Todos têm lugar no sistema. A gente vem de um sistema familiar, onde eu venho primeiro, né, os nossos pais vêm primeiro, né, depois a gente vem os filhos e assim por diante. E todos nós temos o nosso lugar, né? O que acontece quando a gente não encontra esse lugar dentro da profissão? Quando a gente quer, às vezes, um lugar que não é o nosso.
né, o lugar de um outro colega, quando a gente está dentro de um escritório de advocacia em que a gente não respeita quem veio antes, o fundador desse escritório, ou aqueles que são os sócios do escritório. Então, existe uma dinâmica aí que muitas vezes prejudica o Fabiana, profissional. deixa eu só te Oi, perguntar uma coisa. A questão, ela é física, só para entender. Porque eu fico pensando sim. no telespectador que está nos ouvindo, ele fica assim, poxa, o direito sistêmico, tal, ensinamentos do Bert Hellinger, teorias, mas isso tudo, na verdade, são leis, são concepções trazidas de uma teoria. Isso, na verdade, funciona como num aspecto físico, quer dizer, é quântico, é físico. Qual que é a realidade disso? Sim, ele funciona de uma forma, você diz em relação à física quântica. É Eu isso? não sei Você está se, na perguntando verdade, de... essa compreensão, na verdade, ou seja, né, compreender o direito sistêmico, ele se, na verdade, ele existe porque é baseado em concepções da física, quer dizer, somos todos movidos por Sim, energia, é mais ou menos isso? sim, também. Somos movidos pelos nossos sistemas familiares, por nossas crenças, por nossas lealdades. Então, imagine o seguinte, eu estou aqui com você, venho de um sistema familiar, né, onde existe, né, meus avós, bisavós, né, os pais, e eu tenho crenças, tenho lealdades que vão vindo desde lá inconscientemente. Então, posso ter padrões de comportamento que eu trago que não são só meus, que são de todos esses sistemas. Então, eu vou repetindo o padrão, da mesma forma que você aí também tem o seu padrão de crenças, de lealdades sistêmicas. Agora, imagine o seguinte, a maior dificuldade que nós temos, principalmente no meio jurídico, é nós entendermos que eu venho deste sistema e tenho todas essas lealdades, essas crenças que muitas vezes me movimentam e que o outro também tem, que são diferentes dos meus. Enquanto profissional, eu preciso entender que muitas vezes aquilo que eu faço inconscientemente. Não é uma coisa que, assim, é um comportamento que faço porque eu quero intencionalmente prejudicar alguém. Mas, às vezes, aquele meu comportamento pode estar vindo de uma outra pessoa do sistema, né, que me conduz inconscientemente. É fantástico. Mas, na verdade, e aí fica aquela discussão que eu já, em outras entrevistas com outros profissionais, eles discutem se na verdade, no direito sistêmico existe ou não essa questão da constelação. E aí se fala em constelação sistêmica. O direito sistêmico, ele desenvolve a chamada constelação, é isso? Ela utiliza os princípios sistêmicos. Não necessariamente nós fazemos constelação, até porque nós temos o nosso código de ética, né, e disciplina. Então, o que eu posso usar? Através dos princípios sistêmicos, eu posso fazer perguntas. Então, aí entra talvez o coaching, quando o profissional desenvolve habilidades de perguntas para o cliente, que são perguntas sistêmicas. Ou seja, o coaching sistêmico, utilizar técnicas para desenvolver o próprio direito sistêmico, ou vamos colocar assim, né? Como posso falar algo que seja compreensível dentro dessa teoria? Eu digo assim, implantar o direito sistêmico através de técnicas mais aprimoradas, seria isso? Sim. A verdade nós não saímos da faculdade e aprendemos sobre pessoas. E através dessas abordagens, dessas ferramentas, a gente começa a entender o que passa com o outro, né? Então, o que o meu cliente, na verdade, quer? Eu vou entender as necessidades que estão por trás daquele pedido que ele está me fazendo. Então, através das perguntas que eu posso desenvolver no coaching, e perguntas sistêmicas. O que são perguntas sistêmicas? No sentido de, o cliente me traz uma dificuldade, ele está passando por um divórcio, ou está passando, lembrando assim, um parênteses, o direito sistêmico não é só para o direito de família, né, para todas as áreas, também não é um novo ramo do direito, né, é uma abordagem que a gente pode utilizar em qualquer área do direito. Então, imagina, me traz uma dissolução de sociedade, e eu vou fazer perguntas para ele no sentido,
Alguém da sua família já passou por essa dificuldade? E às vezes o cliente traz uma fala no sentido, puxa, meu pai, ele já passou por uma dissolução de sociedade, ele teve uma sociedade muito difícil, e quando eu era criança, eu olhava para ele, ou quando eu via que ele passou muita dificuldade com os sócios, e a pessoa começa a tomar consciência que às vezes ela está repetindo um padrão da própria família de origem. Deixa eu só fazer uma pergunta. Por exemplo, o que eu passei com meu pai, então eu vou passar com meu filho? Não necessariamente. Na verdade, meu filho vem, vamos dizer assim, para equilibrar o sistema e o filho dele para também equilibrar sucessivamente esse sistema. Quer dizer, as gerações, elas, na verdade, elas nascem, as futuras gerações, e, na verdade, o desenvolvimento dessas gerações acaba sendo uma forma de equilíbrio do sistema, é isso? O sistema ele busca uma compensação quando alguém é excluído, quando quando um não respeita o lugar do outro, mas não necessariamente isso vai acontecer com a geração futura ou vai acontecer, por exemplo, com o seu filho, ou não necessariamente. Não é uma regra, depende do contexto de cada família, de cada pessoa. Então, imagina o seguinte, eu tenho a minha família, né, eu tenho sou eu e mais 2 irmãos, né, eu sou a primeira filha. Eu posso ter alguns comportamentos repetidos da minha família que os meus irmãos não têm. Então, não necessariamente eu vou repetir um padrão deles, cada um vai experimentar aquilo que aconteceu conforme o seu entendimento também, né? Então, imagina que você falou assim, quer dizer que eu vou repetir o que meus pais passaram por um divórcio, eu também vou repetir um divórcio. Pode ser que não, se você entender que aquela relação dos pais terminou bem, você tem os 2 pais junto com você, você sente que você é acolhido por eles, não tem uma dificuldade com eles. Agora, a partir do momento que vamos supor, houve um divórcio, em que você, como filho, ficou com uma das partes e teve dificuldade de entendimento com um e com outro, e vamos supor que o pai foi excluído dessa relação, há uma possibilidade lá na frente de você também ter dificuldade nos relacionamentos. Na verdade, a falta de acolhimento ela seria uma falta de pertencimento, e aí traz uma instabilidade aí no sistema, seria mais ou menos isso? Quer dizer, quanto mais acolhida a pessoa pela sua família, o cidadão mais acolhido, ele acaba pertencendo, ele sente que pertence, seria mais ou menos isso? Não necessariamente, né? O pertencimento, porque às vezes, por mais que você seja acolhido na sua família, os seus pais, você tem um bom relacionamento com seus pais, vamos supor que lá atrás o avô foi excluído. E eu, que venho aqui no sistema agora, sinto essa exclusão. Pode ser que eu não me sinta pertencente também, porque eu vejo a minha família excluir o meu avô. E por esse avô que foi excluído, eu também me sinto excluído. Então, não necessariamente, eu posso ter os meus pais aqui que me recebem muito bem, que me respeitam, me acolhem, mas eles não respeitam o meu avô. Eu sinto isso, eu sinto essa dor. Inconscientemente, eu quero que eles olhem para essa pessoa que foi excluída. E aí eu também não me sinto pertencente. As dinâmicas são muito diversas, tem muitos emaranhados. Muitos emaranhados. Agora, em que ponto os princípios sistêmicos, na verdade, eles são importantes para se alcançar objetivos ou dentro de uma outra vertente? Será que os princípios sistêmicos eles impedem o alcance de objetivos? Afinal, né, como fica essa questão? Sim. Vamos pensar o seguinte, vou falar especificamente, vamos falar do coaching, né? O coaching, basicamente, é você alcançar metas, objetivos, é você olhar, ter uma visão para o futuro, né? Eu quero ter um escritório de advocacia, quero montar um escritório de advocacia, eu quero ter mais clientes, tá? Então, eu tenho um estado atual e tenho um estado desejado. O normal é que as pessoas dizem, para eu alcançar, é como se fosse uma linha reta, eu posso fazer um planejamento linear, mas a vida, ela não é linear,
né? A gente vai passando aí, tem alguns, vamos dizer, algumas pedrinhas no meio do caminho que eu preciso olhar. Então, imagine o seguinte, tracei um objetivo, uma meta, mas eu olho para a advocacia, eu digo que eu quero ter esse escritório. Eu monto, começo a atuar, mas eu percebo que tem algo que me impede realmente de me relacionar com os clientes, me impede de ter sucesso financeiro, por exemplo. E aí eu posso olhar que muitas vezes a dificuldade está no motivo pelo qual eu escolhi essa profissão para a minha vida. Pode ser que eu escolhi essa profissão porque meus pais são advogados, porque eles queriam que eu desse continuidade nesse escritório, mas eu não queria. Pode ser que lá atrás eu quisesse, no fundo, com essa profissão, reparar uma injustiça que a minha família sofreu. Percebe? Nesse sentido, existe o propósito é diferente daquilo que eu quero. Eu montei um escritório, mas como ele tem possibilidade de ter sucesso, se eu não olho para essas questões sistêmicas que me impedem, eu posso fazer o melhor planejamento do mundo, mas se eu não souber, se eu não entender que essa parte sistêmica impede, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu quero. Então, imagine, por exemplo, que eu entro num escritório da minha família, e esse escritório foi fundado há 20 anos atrás. Só que eu sou um profissional novo, e lá na época lá do meu pai, ele tinha máquina de escrever. E ele ainda tem umas ideias, ainda que para mim, ainda meio ultrapassado. E eu chego para ele e falo assim, olha, agora eu vou modificar tudo. Aquilo que você fazia não serve mais. O que eu estou fazendo? Eu estou desrespeitando a ordem, eu estou desrespeitando aqueles que vieram antes nesse sistema. E isso tem uma consequência. Quando eu olho para essas pessoas que vieram antes, eu agradeço, eu respeito o que elas fizeram, esse escritório tem mais possibilidade de ter sucesso com o que eu vou fazer a partir de agora. Fantástico. Na verdade, um otimismo grande. Vou chamar um intervalo, um rápido intervalo. Sim. Depois eu quero voltar e que você explique para o telespectador essa questão do coaching especificamente, o que é o coaching, claro, porque muitos telespectadores que estão nos assistindo não conhecem, de repente, a ferramenta. É claro que muita gente já sabe o que é o coaching, né? Mas alguns profissionais ainda não utilizam essa ferramenta. Eu gostaria que você abordasse essa questão do coaching e também, se possível, durante o intervalo, separasse um pouco, separasse os exemplares desses livros que eu vi que eu acompanhei nos bastidores, algumas obras que você vem participando, enfim, né? Acho que o coaching vem incentivando seu desenvolvimento, claro, e aí acabou, vejo a sua participação aí com algumas obras. Eu quero que você traga para nós. Eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos, e aí vamos voltar aí falando sobre o coaching. É um rápido intervalo, nós já voltamos. O governo federal trabalha para enfrentar o coronavírus e proteger os mais vulneráveis. Investimos 80,2 bilhões de reais na inclusão de mais de 1 milhão de famílias no Bolsa Família, no auxílio mensal de R$ 600, no saque do FGTS, na suspensão do pagamento da conta de luz por 3 meses e na proteção de povos tradicionais. Novas medidas continuarão a ser tomadas. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós. Por esse movimento, e que tem o espírito de colaborar, de fazer, de estar participando de atividades em prol da comunidade, nada mais natural que se funde uma associação.
periodicamente nós entrávamos num restaurante e fazia lá nossas reuniões. Tinha lá o salão dele e nós levávamos todos os nossos apetrechos, bandeiras, montava a panóplia. É aqui na Marginal Tietê. A palavra Rotary está associada a serviços ao outro. Nós tínhamos um terreno que ganhamos, foi doado ao Rotary, e nós construímos lá uma sede do Rotary, que hoje, além de ser sede do Rotary, é a sede também da ASERT, Associação de Esposas de Rotariano do Tatuapé. Essa associação é praticamente uma extensão do Rotary. E tínhamos vontade de construir, mas dinheiro nada, só estendendo a mão. E então nós conseguimos, através de vários companheiros, pessoas, amigas, que ganhamos telhas, ganhamos tijolos, sacos e caminhões de cimento, e fizemos o projeto, eu e Assunção, sentamos lá, planejamos. O Rotary do Tatuapé, ele engrandeceu o bairro, eu acho, porque ele uniu de forma muito importante os profissionais de todas as áreas no bairro, formador de profissionais com dignidade, honestidade, faz com que trabalhem em prol da comunidade. O Rotary me ajudou na comunicação. Eu consegui, durante o ano da presidência, toda terça-feira eu ia na tribuna, que eu tenho ojeriza por tribuna, mas eu consegui fazer, terminei, né? Geralmente nos meus discursos eu chorava, mas foi muito legal, já estou emocionado. Uma participação familiar. Nós conseguimos fundar o nosso Rotaract, foi um Rotaract forte. Hoje o jovem tem muito mais oportunidades que ele tinha antigamente, de participar de muito mais coisas. Então, a nossa concorrência hoje é muito maior. No começo, o Rotary era um clube no começo e continua sendo, um clube de profissionais. Então, a mulher que exercia apenas o papel de doméstica, de lar, dona do lar, ela não tinha uma profissão na real. E, portanto, ela não poderia participar. Com o tempo também, o mundo foi mudando, a mulher foi se profissionalizando e a mulher passou a participar do Rotary. Havia vários sócios, todos homens. Em 2016, finalmente, eles abriram para a entrada de mulheres na associação. E as mulheres têm uma visão diferente. Elas colocam um ingrediente a mais no movimento Rotary. Nós ajudamos muito o Hospital Santa Marcelina, nós ajudamos a comunidade, nós adotamos pela primeira vez uma escola do Tatuapé e ali nós fizemos uma biblioteca, doamos uma lousa digital para aquela escola. Você imagina quando nós vamos visitar uma entidade, que nós entregamos um projeto global, né? Que nós entregamos um equipamento, que aquele equipamento vai beneficiar milhares de pessoas. E dou uma olhadinha nos livros que aqui tem e estou levando para a comunidade. O pessoal que não tem a oportunidade de estar tendo um livro para ler, então eu recolho, levo, o pessoal lê, se informa, fica instruído. E nós temos que mostrar para a comunidade quem nós somos e o que nós fazemos, para trazer mais pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem ao nosso lado, mais mão de obra nós teremos para realizar esses projetos. Não convide para vir para a Rotary, para ser rotariano, uma pessoa que você não levaria na sua casa. E outra coisa, dentro dessa amizade que você tem no Rotary, você tem valores muito fortes. O Rotary é uma entidade muito séria. E a pessoa que participa do Rotary tem que ter uma personalidade muito forte e muito correta. E o Rotary é uma instituição, falando agora dos jovens,
Rotary é uma instituição centenária, ela tem 115 anos, né? Completou agora, neste mês. E pelo fato dela ser uma instituição centenária, tem muita gente já de idades avançadas, né? E isso, a necessidade de ter jovens, de pessoas com energia, com uma cabeça mais antenada com a realidade do dia, né? Pessoas ligadas com esse mundo globalizado, é de uma extrema importância. O futuro do Rotary é mudança, inovação. Está vendo muitas determinações de Rotary Internacional, trazer jovens para a nossa organização, porque os jovens têm uma vitalidade muito grande, né? Os rotarianos, nós temos uma experiência muito grande da bagagem que os antigos têm, mas nós temos que mostrar isso para os jovens, para eles nos ajudarem, e eu acho que isso já está acontecendo. Eu quero convidar você, jovem, a participar do programa de intercâmbio do Rotary, e eu não trocaria por nada essa experiência, é única e você vai aproveitar demais. Rotary Clube São Paulo Tatuapé é sinônimo de trabalho. Se você acha que você pode, quer e precisa ajudar os outros, procure o Rotary. O Rotary tem um padrão, ele tem toda uma estrutura que você não vai precisar fazer nunca nada sozinho. Você vai ter sempre alguém do teu lado para poder realizar um projeto e realizar alguma coisa pela comunidade. É muito movimento, é ação. Nós somos pessoas em ação. Rotary Tatuapé. 50 anos. Até os próximos 50 anos. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós. Voltamos, programa Nosso Direito em Ação. Hoje estamos falando sobre coaching, direito sistêmico, essas novas ferramentas direcionadas ao exercício profissional, utilizadas pelos profissionais. Claro que a profissão ela tem uma importância, claro, e a cada dia o profissional de sucesso vem buscando alternativas, opções para que ele possa desenvolver a sua carreira de uma forma melhor, ampla, com sucesso. Acho que o sucesso todos buscam. E hoje nós estamos falando com a Fabiana Chiesada, que é advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo. Fabiana, como nós estávamos conversando sobre essa questão do direito sistêmico, eu gostaria que você abordasse agora nesse bloco um pouco mais sobre o coaching, claro. Você falou de otimismo, essa questão toda. Aliás, eu sou muito otimista. Eu acho que o coaching, na verdade, está dentro de mim, né? Não sei se é assim que eu posso me referir, porque sou muito otimista, acho que já sou coaching por natureza, porque eu tenho uma vontade grande de viver, acredito que você também, aliás, não, você não para, Sim. Tem um acompanhado aí que você vem participando de várias obras, até pedi para que separasse algumas obras para mostrar para os telespectadores, falar depois também das suas obras, mas fala um pouquinho sobre o coaching. Tá, o coaching, como eu abordei antes, ele é basicamente a gente alcançar objetivos. Mas como a gente alcança objetivos se a gente não tem essa motivação, como você falou agora? Nós precisamos aprender a automotivação, né, e saber qual que é o nosso propósito. O que eu gosto muito de trabalhar com coaching na linha da autorrealização. Então, eu trabalhar o fazer, né, a sua performance com sentido de vida. Então, eu gosto muito porque o coaching, ela te traz essa junção para você chegar na autorrealização. Então, você fazer aquilo que você quer num determinado tempo, com planejamento, mas também com propósito, com sentido de vida. E quando você só faz, você entra naquele burnout. A gente percebe que tem muitos profissionais, principalmente da área do direito, que estão entrando aí com doença, com estresse, e a gente entra no burnout, né? E tem aqueles também que só sonham, né? Eu quero fazer, mas eu vou fazer quando eu tiver condições financeiras, quando meu pai, quando eu tiver um parceiro. Então, arruma desculpas para fazer.
E o coaching, ele traz esse foco para a gente, né? A motivação, o foco, ele alinha propósito de vida, sentido. Então, eu gosto muito de trabalhar com coaching, tanto para a vida quanto para a profissão. Né? São técnicas. São técnicas, né? Mas a diferença do coaching, né, como ferramenta para o coaching sistêmico é que na ferramenta ela é mais fechada. Então você tem por exemplo, você pega aí, para quem estiver aí ouvindo, existe uma ferramenta que chama Roda da Vida. Então eu vou pegar aí os 4 pontos, né, da roda, que é pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Então, eu pego essa roda da vida e eu vou ali analisar de 0 a 10 como está a minha vida naquele momento, né, o estado atual e o que eu quero chegar. Então, é uma ferramenta um pouco mais cartesiana. Quando eu amplio essa ferramenta com o sistêmico, eu vou olhar, por exemplo, o que faz com que a minha vida profissional tenha dificuldades. Sim. Então, o meu estado atual, ele se deve apenas pelo que está acontecendo hoje, ou lá no passado, ou lá com os meus pais, aquilo que eu passei na minha infância, também influenciam nesse meu estado atual. Se eu continuar levando essas crenças, será que eu vou conseguir alcançar o meu objetivo? Será que eu vou ter essa realização? Então, a ferramenta, ela fica um pouco mais dinâmica, e é isso que a gente fala, né, sistêmica. Porque eu vou olhar não só para o contexto atual da pessoa, mas para o contexto geral. Agora, pensando no exercício profissional, fico pensando no advogado em si, ou nem o advogado, é claro que pensando no funcionário público, ele de certa forma é remunerado pelo poder público, claro, e fico pensando agora nesse período de pandemia, que todos nós sabemos, as mudanças de paradigmas, mudanças na área de tecnologia, essa readequação, as pessoas estão se inventando. Claro que o poder público, de certa forma, o funcionário público, ele não tem tanta preocupação assim, porque ele é remunerado pelo poder público. Agora, o advogado deve estar super preocupado. E agora também uma mudança na forma de atendimento dos clientes, porque se antes ele atendia de forma pessoal, agora ele tem que atender de forma tecnológica, à distância. E não só isso, mesmo que sendo à distância ou pessoalmente, o que o coaching pode colaborar nessa dinâmica? Porque eu sei que tem muita gente em casa hoje com uma preocupação enorme, Fabiana, porque ficam pensando... Aliás, eu conversei com alguns advogados, tenho conversado com muitos advogados durante a semana, principalmente em razão do programa, porque acabamos... conversando com muitos entrevistados, e eles falam com convidados, e eles falam que, alguns falaram, olha, eu fechei o escritório, né? E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso e o que o coaching pode colaborar, porque eu sei que tem muita gente em casa e precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de incentivo. É claro que só falamos a verdade, aqui tenho certeza, né, Fabiana? Sim. Mas qual é a sua opinião? Olha... primeiro, às vezes nós estamos paralisados, né, no tempo, com aquilo que a gente aprendeu, a gente está dentro da zona de conforto. E o caos, eu falo que esse é um momento que nós estamos vivendo, é um momento de caos, né? E o caos, muitas vezes, ele é necessário para a mudança. E é um caos também interno para cada pessoa, para cada profissional, para ele poder se reinventar. Então, e isso já é uma necessidade que não é só agora nesse momento, mas que já vem de algum tempo, de que o profissional, ele precisa desenvolver habilidades, desenvolver ferramentas, mas também aprender, por exemplo, nós estarmos online fazendo algo, né? Tem muitas pessoas que têm crenças a respeito disso. Eu não vou conseguir fazer um atendimento com o meu cliente se não for online, se não for pessoalmente. Para isso eu preciso ter o meu escritório físico, eu preciso estar dentro do escritório, eu preciso ter uma secretária, Então, ainda está no modelo tradicional e não consegue sair daquilo. O coaching, ele ajuda você a entender, olha, eu estou nesse momento atual, como eu posso fazer para me adequar a essa realidade?
Eu tenho as ferramentas necessárias? Essas ferramentas, elas são só tecnológicas ou elas são ferramentas internas? Será que eu confio nesse trabalho? Então, por exemplo, pessoas que às vezes não têm muito a habilidade de estar em frente a uma câmera. Como é que nós, enquanto coaches, também podemos ajudar o profissional a se desenvolver nesse sentido, a aprender a fazer perguntas para o seu cliente online, desenvolver esse escritório virtual também. Então, assim, nesse momento, eu percebo que o profissional precisa se reinventar. Imagina, com as ferramentas que a gente traz do coaching, da constelação, da PNL, é possível, mesmo que virtualmente, conversar com o cliente e entender quais são as necessidades que ele está trazendo naquele momento. Agora, é o lado humano, a vontade interna, isso tem que ser desenvolvido, quer dizer, o profissional ele precisa ser incentivado, quer dizer, tem que buscar do profissional ou que ele tenha uma compreensão para que traga lá do fundo essa vontade de fazer, porque na verdade é vontade, claro, né? Eu acredito que o profissional, e isso se discute muito, o segredo para o sucesso profissional. Na verdade, não é só ele abrir um escritório, contratar uma secretária ali com a estrutura. Segredo do sucesso profissional. Tem que ter vontade para correr atrás, para buscar pessoas, trabalhar com pessoas, esse lado humano, que eu gosto muito de conversar com vocês, profissionais que trabalham com direito sistêmico, porque todos eles trazem esse lado humano, esse lado do humanismo para dentro do direito. Não sei se assim eu posso, na verdade, não sei se eu posso dizer desta forma para vocês que trabalham com essa especialidade. Mas, e aí o sucesso? Né? Para quem está em casa, tem que vir de dentro. Me dá um exemplo prático, Fabiana. Eu fico pensando quem está assistindo. Qual que é o segredo? Quer dizer, todo mundo quer chegar no sucesso profissional. Todo mundo quer escrever livros. Todo mundo quer publicar obras. E aí, como é que faz? Claro, tem que buscar. E aí, essa vontade? Primeira coisa, acreditar. E saber o porquê você está fazendo, para que você está fazendo o que está fazendo. Muitas pessoas entram na advocacia, nem sabem por que elas estão nessa profissão. Eu faço isso para quê? É apenas uma profissão para ganhar dinheiro? E assim, muito pelo contrário, gente, nós precisamos do dinheiro, é isso que é importante as pessoas entenderem, né? O dinheiro é uma energia de troca também, né? Se eu faço algo para o meu cliente, é claro que eu vou receber, isso é a lei do equilíbrio, dar e receber, né? Mas o quanto eu acredito também nessa profissão e o quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer algo dentro dessa profissão. Então, o primeiro ponto é acreditar. Eu vou contar, assim, a minha experiência pessoal, tá, Leopoldo? Quando eu iniciei na advocacia, eu tinha os mesmos conceitos que a maioria tem. Vou entrar numa profissão, eu nem sei porquê, talvez entrei para fazer justiça pelos meus aí, né? A gente fala que os advogados, os profissionais da área são os justiceiros, então a gente veio para fazer, achando um conceito de justiça, né? A gente acredita que vai ganhar dinheiro, né? E vai trabalhando, é assim. A gente vai se decepcionando, às vezes, com a profissão, com aquilo que a gente acredita que deveria ser a justiça, e o tempo vai passando. Quando eu entrei nessa área de desenvolvimento pessoal, em 2009, eu nem imaginava que existia tudo isso. Então, a partir dali, eu criei, para mim, um propósito de vida. Eu queria trabalhar com essas ferramentas. Mas como eu podia fazer? Do meu lugar, eu não tinha conhecimento. As pessoas hoje me veem nas redes e falam assim, Fabi, você hoje tem... quero ser igual a você. Eu falei, então, para ser igual, talvez você não seja. Mas o que você pode fazer? Estudar, buscar autoconhecimento, ter foco, é isso que eu quero, e para quê? Eu coloquei como uma meta que eu gostaria de levar esses conhecimentos para os advogados, para que eles pudessem atuar de uma forma mais sistêmica e também ter sucesso em suas vidas. Então, quando você cria um propósito forte na sua vida, você tem sucesso. Agora, depende o que é sucesso para cada um. Porque
para um pode ser, o sucesso pode estar aí nas mídias, mas para outro pode ser ter dinheiro, ou para outros é simplesmente estar atuando da melhor forma possível. Então, cada um vai encontrar aí o que é o sucesso, né? Eu encontrei através do propósito. Então, mesmo com as dificuldades que passei no tempo, porque hoje as pessoas conhecem direito sistêmico, mas quando eu comecei a fazer isso lá atrás, as pessoas diziam, imagina, isso é absurdo, não tem como entrar isso no direito. Você sabe que eu conversava com um profissional e falei do direito sistêmico. Ele disse o seguinte: você acredita em tarô? Ele brincou comigo. Eu acho que você já ouviu alguma coisa dentro desse aspecto, que eu gostaria até que abordasse essa questão, porque as pessoas ficam, mas você acredita em ciências ocultas, né? Cada profissional fala uma coisa, né? Mas a teoria vem ganhando a cada dia mais adeptos, o tema vem sendo a cada dia mais discutido, e eu vejo que o direito sistêmico hoje tem um respeito muito maior por parte dos profissionais. Eu acompanho esses grupos de direito sistêmico que acontece. Eu venho acompanhando já há algum tempo e eu visualizo que são juízes, desembargadores, promotores de justiça que aplicam no seu dia a dia, mas as pessoas ainda ficam com aquela dúvida, será que isso não é... Porque não é algo palpável, né? Fica dentro da teoria, mas que é aplicado e traz frutos. Mas e aí, como é que fica essa questão? É o mesmo que ciências ocultas? Não tem nada a ver. É muito interessante. As pessoas, quando a gente não conhece algo, é mais fácil a gente falar que não, isso daí não faz parte, isso é meio místico porque a gente não conhece. Não se trata de ser místico, se trata de entender o contexto geral das relações humanas. É disso que a gente fala, de relacionamento. Como é que eu me relaciono com os meus pais? Através esse relacionamento faz com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. E, às vezes, a forma como eu continuo olhando para eles ainda, como uma criança, muitas vezes a gente fala, é a forma como eu vou lá brigar no judiciário. Eu falo que, às vezes, a gente tem um monte de criança brigando, né? Por quê? Porque a gente não entende que as nossas dificuldades que nós passamos lá é o que a gente está enfrentando hoje. As inseguranças, os medos. Então, o que tem de místico nisso? Nada. Tem o que a gente tem um conhecimento maior do que é relacionamento. De como eu posso olhar para as pessoas de uma forma diferente. Quando eu entendo o que o meu cliente quer, entendo suas necessidades, eu posso trazer o quê? Uma solução mais eficaz. É isso que o direito sistêmico traz. E da mesma forma, quando eu consigo entender o motivo pelo qual eu estou discutindo com o outro, eu também assumo a responsabilidade enquanto cliente. Mais diálogo, na verdade, e menos processo? Exato. Mais diálogo, né, mais entendimento, né, dos motivos pelos quais eu entrei naquele conflito, e o cliente passa a assumir responsabilidade. O cliente deixa de ser, nós deixamos de ser aqueles pais dos clientes, né? Eu acredito que muitas vezes, e até talvez você que tem também muitos anos de profissão, também percebe que às vezes vem clientes que querem que a gente cuide deles. E a gente, no nosso lugar, a gente mostra para o cliente, olha, aqui você tem possibilidades também de escolher, de assumir responsabilidade. Então, não tem nada de místico, né, nessa abordagem do direito sistêmico. A gente está falando de relacionamento, de vida. Agora, o coaching, afinal, para quem está em casa, vai procurar um profissional, vai procurar estabelecer um conhecimento maior sobre essa ferramenta. Quem ele procura? Quer dizer, onde ele vai? Eu sei que existem vários profissionais no mercado que falam que trabalham com coaching, mas eu quero dizer o seguinte, como que aquele profissional que está em casa, ele pode adquirir conhecimentos, porque eu fico pensando no profissional do direito, que é dinâmico, que gosta de ler, que gosta de buscar, onde ele busca informação sobre isso? Informação séria, claro. Bom, nós
eu também aplico coaching, né? Também faço. O profissional pode fazer sessões de coaching ou ele pode fazer até uma formação em coaching. Depende muito do propósito dele, se ele quer aplicar mais para a vida dele e ter um direcionamento, ou se ele quer também aplicar com seus clientes, né? Então, aí depende do objetivo. Ele pode também buscar leituras, né? A gente, como você falou, a gente tem um livro publicado aqui, olha, o coaching para advogados, né? Nossa, esse foi o nosso primeiro livro, em 2014 nós lançamos esse livro. Já tem aí. Aliás, eu gostaria até de adquirir um exemplar desse, né? E se me permite, se pudesse depois encaminhar um exemplar desse para que possamos sortear aqui no programa, seria muito interessante até para estimular também a participação dos profissionais, claro, porque eu sei que muitos querem um livro como esse, né, que é uma obra, né, uma obra aí de excelência. Nós vamos, na verdade, eu vou mandar um desse e vou mandar um deste, que é o do pensamento sistêmico também. Nossa, então, que a gente traz um pouco da constelação aqui, né, da abordagem sistêmica, na verdade. Então, vou mandar para você, de presente, vou mandar também para que a gente possa fazer um sorteio, para as pessoas conhecerem um pouco. Nossa, muito legal. Bom, enfim, dá para falar muito sobre esse tema, gostei muito da nossa conversa aqui. E pensando nesse lado humano, né, eu notei que tem uma placa ali escrito Realize, né? Fala um pouco sobre essa questão de realize. Bom, as obras que você demonstrou aqui, enfim, o diálogo já demonstra realização. Mas por que realize? Realize, no sentido de que você pode realizar, né? Não deixe que espere que as outras pessoas realizem por você. Se você tem um objetivo, vai e faça, realize. Ainda que no primeiro momento aquilo que você esteja fazendo não tenha aquele resultado imediato, né, faça para que as coisas aconteçam. Então, realize seus sonhos, vai atrás. Eu penso que isso é o mais importante para que a gente seja feliz, né? E eu sinto que estou realizando os meus sonhos. Ah, muito bom. Bom, de qualquer forma, quero agradecer a sua presença no programa, cumprimentá-la pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da UAB São Paulo. A comissão tem acompanhado os eventos pela internet, muito bom, na verdade a comissão vem trabalhando bastante esse dinamismo. Aliás, eu acho que os profissionais que apreciam o direito sistêmico, eles são unidos. Eles são muito integrados, eu acho que todos torcem pelo desenvolvimento da teoria, do tema. Então, eu acho fantástico, os eventos sempre lotados, você está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Então, em nome pelo programa, cumprimento você pelo trabalho que está desenvolvendo. E vamos aproveitar esse período de pandemia agora, claro, ninguém quer esse período, mas aproveitando que estamos em casa, ficamos sempre abertos aqui para sua participação outras vezes, se quiser trazer convidados, porque com certeza é importante conversarmos sobre esses e outros temas, informando aí o cidadão. Será um imenso prazer, doutor Leopoldo. Eu quero agradecer a sua presença e o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência. Não sei se você que está em casa já utiliza o coaching, o direito sistêmico, mas as ferramentas estão à disposição. E o nosso compromisso sempre de abrir o diálogo, demonstrar temas importantes com convidados de destaque, pessoas que realizam. Eu acho que isso é muito importante, porque realizar, não importa o tempo, não importa o que você está vivendo hoje, todos nós estamos vivendo transições no mundo, mas não podemos parar de realizar nunca. Acho que esse é o nosso objetivo. Então ficamos aqui com a palavra que a nossa convidada trouxe hoje, realize. Realize você e voltamos na próxima semana com mais um programa Nosso Direito em Ação. Até lá. O
governo federal trabalha para enfrentar o coronavírus e proteger os mais vulneráveis. Investimos 80,2 bilhões de reais na inclusão de mais de 1 milhão de famílias no Bolsa Família, no auxílio mensal de R$ 600, no saque do FGTS, na suspensão do pagamento da conta de luz por 3 meses e na proteção de povos tradicionais. Novas medidas continuarão a ser tomadas. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos: fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós. Por esse movimento, e que tem o espírito de colaborar, de fazer, de estar participando de atividades em prol da comunidade, nada mais natural que se funde uma associação. Periodicamente nós entrávamos num restaurante e fazia lá nossas reuniões. Tinha lá o salão dele e nós levávamos todos os nossos apetrechos, bandeiras, montava a panóplia. É aqui na Marginal Tietê. A palavra Rotary está associada a serviços ao outro. Nós tínhamos um terreno que ganhamos, foi doado ao Rotary, e nós construímos lá uma sede do Rotary, que hoje, além de ser sede do Rotary, é a sede também da ACERT, Associação de Esposas de Rotariano do Tatuapé. Essa associação é praticamente uma extensão do Rotary. E tínhamos vontade de construir. Mas dinheiro, nada, só estendendo a mão. E então nós conseguimos, através de vários companheiros, pessoas, amigas, que ganhamos telhas, ganhamos tijolos, sacos e caminhões de cimento, e fizemos o projeto, eu e Assunção, sentamos lá, planejamos. O Rotary do Tatuapé, ele engrandeceu o bairro, eu acho, porque ele uniu de forma muito importante os profissionais de todas as áreas do bairro, formador de profissionais com dignidade, honestidade, faz com que trabalhem em prol da comunidade. O Rotary me ajudou na comunicação. Eu consegui, durante o ano da presidência, toda terça-feira eu ia na tribuna, que eu tenho ojeriza por tribuna, mas eu consegui fazer, terminei, né? Geralmente nos meus discursos eu chorava, mas foi muito legal, já estou emocionado. Uma participação familiar. Nós conseguimos fundar o nosso Rotaract, foi um Rotaract forte. Hoje o jovem tem muito mais oportunidades que ele tinha antigamente, de participar de muito mais coisas. Então, a nossa concorrência hoje é muito maior. No começo, o Rotary era um clube no começo e continua sendo, um clube de profissionais. Então, a mulher que exercia apenas o papel de doméstica, de lar, dona do lar, ela não tinha uma profissão na real. E, portanto, ela não poderia participar. Com o tempo também, o mundo foi mudando, a mulher foi se profissionalizando e a mulher passou a participar do Rotary. Havia vários sócios, todos homens. Em 2016, finalmente, eles abriram para a entrada de mulheres na associação. E as mulheres têm uma visão diferente. Elas colocam um ingrediente a mais
no movimento Rotary. Nós ajudamos muito o Hospital Santa Marcelina, nós ajudamos a comunidade, nós adotamos pela primeira vez uma escola do Tatuapé e ali nós fizemos uma biblioteca, doamos uma lousa digital para aquela escola. Você imagina quando nós vamos visitar uma entidade, que nós entregamos um projeto global, né? Que nós entregamos um equipamento, que aquele equipamento vai beneficiar milhares de pessoas. E dou uma olhadinha nos livros que aqui tem e estou levando para a comunidade. O pessoal que não tem a oportunidade de estar tendo um livro para ler, então eu recolho, levo, o pessoal lê, se informa, fica instruído. E nós temos que mostrar para a comunidade quem nós somos e o que nós fazemos, para trazer mais pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem ao nosso lado, mais mão de obra nós teremos para realizar esses projetos. Não convide para vir para a Rotary, para ser rotariano, uma pessoa que você não levaria na sua casa. E outra coisa, dentro dessa amizade que você tem no Rotary, você tem valores muito fortes. O Rotary é uma entidade muito séria. E a pessoa que participa do Rotary tem que ter uma personalidade muito forte e muito correta. E o Rotary é uma instituição, falando agora dos jovens, o Rotary é uma instituição centenária, ela tem 115 anos, né? Completou agora, neste mês. E pelo fato dela ser uma instituição centenária, tem muita gente já de idades avançadas, né? E isso, a necessidade de ter jovens, de pessoas com energia, com uma cabeça mais antenada com a realidade do dia, né? Pessoas ligadas com esse mundo globalizado, é de uma extrema importância. O futuro do Rotary é mudança, inovação. Está havendo muitas determinações de Rotary Internacional, trazer jovens para a nossa organização, porque os jovens têm uma vitalidade muito grande, né? Os rotarianos, nós temos uma experiência muito grande da bagagem que os antigos têm, mas nós temos que mostrar isso para os jovens, para eles nos ajudarem, e eu acho que isso já está acontecendo. Eu quero convidar você, jovem, a participar do programa de intercâmbio do Rotary, e eu não trocaria por nada, essa experiência é única e você vai aproveitar demais. Rotary Clube São Paulo Tatuapé é sinônimo de trabalho. Se você acha que você pode, quer e precisa ajudar os outros, procure o Rotary. O Rotary tem um padrão, ele tem toda uma estrutura que você não vai precisar fazer nunca nada sozinho. Você vai ter sempre alguém do teu lado para poder realizar um projeto e realizar alguma coisa pela comunidade. É muito movimento, é ação. Nós somos pessoas em ação. Rotary Tatuapé. 50 anos. Até os próximos 50 anos. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós.